Saúde os amados com a doce paz do Senhor. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24. Amados, hoje nós encontraremos o apóstolo Paulo perante o tribunal do governador Félix, quando leremos a discussão entre Paulo e seus acusadores. Amados, a igreja primitiva viveu momentos de perseguições e a fé cristã esteve diversas vezes ameaçada, e como os sacerdotes judeus tentavam repreender os líderes da igreja primitiva, e em especial Paulo e Pedro. O versículo 1, no capítulo 24, nós lemos: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões a um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Neste capítulo 24, no livro de Atos dos Apóstolos, lemos que, mais uma vez, o sumo sacerdote Ananias acusa Paulo de sedição, assim como fizeram com o próprio Cristo. O nome de Tértulo era um cidadão romano e provavelmente esta pessoa era um advogado contratado em Cesareia pelos judeus para defender a causa dele e acusar Paulo. Versículo 2 a 4, nós lemos: e sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouçam por pouco tempo. Percebam, amados, no versículos 2 a 4, que nós acabamos de ler, que os acusadores bajulam o governador na tentativa de persuadi-lo a tomar uma decisão contra Paulo. Uma curiosidade bíblica é que os acusadores chamam os cristãos de Nazareno, como se pode ver no versículo 5. Chamar alguém de Nazareno era menosprezá-lo. Isso pode ser confirmado ao lermos João, capítulo 1, versículo 46, quando dizem: e pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Versículo 5 diz: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Aqui nesse versículo 5, podemos perceber que acusam Paulo de tentar uma revolta a nível mundial. Conforme os principais estudos bíblicos, esta foi uma tentativa de levar a causa para Roma, onde dificilmente Paulo seria absolvido e as decisões seriam mais severas. Tértulo aumentou o volume das acusações contra Paulo e tornou o caso mais delicado do ponto de vista romano, acusando Paulo de ser um revolucionário. Versículos 6 a 8 registram: o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa fé o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, não-lo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o que o acusamos. Lísias teria recorrido com certa violência ou até abuso de autoridade na tentativa de retirar Paulo do julgamento pelas autoridades judaicas
responsáveis sobre a questão da profanação do templo. Versículo 11. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém. Isso foi a voz de Paulo, porque no versículo 10, Paulo, fazendo um sinal ao governador que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz, com tanto melhor ânimo, respondendo por mim. Esse versículo 11 que nós acabamos de ler, menciona que estava apenas 12 dias por ali. Paulo estava cerca de 12 dias, 5 em Cesareia e 7 em Jerusalém. Paulo deixa claro que estava há pouco tempo e não conseguiria iniciar uma rebelião, nem mesmo se quisesse. O versículo 15, Paulo, na sua defesa, diz: tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Paulo, para explicar sua fé, menciona a esperança dos homens, até mesmo a esperança dos judeus que estavam ali acusando, na crença de que justo e injusto ressuscitarão no dia do juízo. Versículo 17. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Paulo menciona que levava esmolas à sua nação. Ele fez isso como forma de agradecimento aos cristãos de Jerusalém por parte dos gentios, como podemos ver em 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8 e Romanos 15. Esta é a única vez que o livro de Atos dos Apóstolos menciona uma oferta dos gentios aos pobres de Jerusalém. Versículo 18 a 21, nós leremos: nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem de alguma coisa contra mim. Ou digo, estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras, que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Vemos a astúcia de Paulo ao mencionar que os judeus da Ásia não estavam ali para testemunhar nada do que era acusado, e que não tinham nada para acusar, a não ser de que pregava a ressurreição dos mortos. Em seguida, no versículo 22, nós lemos: então Félix, havendo ouvido estas coisas, depois dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Vemos que o governador menciona Lísias, e Lísias não estava em Cesareia para dar testemunho, e que o governador tomaria inteiro conhecimento daquela questão. E no versículo seguinte, no versículo 23, vemos que Paulo foi tratado com indulgência, ou seja, com certa liberdade e sob custódia militar. Uma curiosidade bíblica é que Félix havia se casado com Drusila, retirando-a do seu primeiro marido, e era corrupto, conforme podemos ler no versículo 26, que diz: esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. O versículo 27 vai dizer: mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou Paulo
preso. Pórcio Festo sucedeu Félix 2 anos depois, por volta do ano 58 depois de Cristo. É por isso que Félix deixou Paulo preso. E este versículo nos traz a rotina da sucessão romana dos magistrados e tornam os casos demasiadamente longos, como o de Paulo. Então, amados, continuemos na maravilhosa leitura e aprendizado do livro de Atos, agora no capítulo 25. Que o Senhor abençoe a sua leitura. Amém, amados?